Bem-vindo ao canal. Você sabe quais são os erros mais frequentes ou as não conformidades mais recorrentes numa auditoria? Então não saia daí. Nós temos algumas não conformidades que são praticamente muito frequentes no ato de uma auditoria. Então eu vou detalhar para vocês algumas situações que quando você está fazendo uma auditoria, você está elaborando um checklist, alguns pontos, algumas situações, elas são muito comuns em praticamente todas as cozinhas. Um dos primeiros itens que você pode observar é relacionado à geladeira, freezer, a forma como esses alimentos estão sendo acondicionados, armazenados. E você sabe que etiqueta é uma grande dificuldade para os colaboradores assimilarem e praticarem esse tipo de procedimento. As informações que os colaboradores registram nessas etiquetas. E eu sempre brinco que uma etiqueta errada nada mais é do que um tiro no pé. É produzir uma prova contra o estabelecimento. Então, quando o colaborador abre um tipo de alimento ou produz algum tipo de alimento, então preparou um molho, esse molho vai ser guardado na geladeira, na refrigeração, ele tem 3 dias de validade. Então, uma grande dificuldade é, primeiro, deles entenderem que quando se fala 3 dias, não são 3 dias a partir de amanhã, o dia presente já conta. Então, hoje é 1, 2, 3, então é preparado o dia 1º, válido até o dia 3. E que muitas vezes os colaboradores têm uma certa dificuldade. Então, isso é um ponto que a gente tem que trabalhar como aquela história, água mole e pedra dura, até que esse procedimento tenha sido assimilado. Lembrando que uma data de validade vencida, ele é considerado um crime contra as relações de consumo. Pode causar sérios problemas, sérios danos ao restaurante, à empresa. Então, isso é um ponto a ser trabalhado. Então, as informações de uma etiqueta, o tipo de alimento, a data do preparo e a data de vencimento, a gente tem que auditar todas as vezes, tem que estar sempre de olho. Geladeira e freezer, é a mesma coisa, esse tipo de cuidado. Uma outra situação que também é muito frequente é com relação ao armazenamento no estoque seco. Então, muitas vezes você chega no depósito, os alimentos doces com os alimentos salgados, com produtos, muitas vezes produtos químicos, com descartáveis, estão muito misturados. Então, elaborar etiquetas de identificação, produtos salgados, produtos doces. Se não houver um outro local, os produtos de limpeza devem ser colocados numa área completamente separada e assim como os descartáveis. Então, essa identificação e um outro detalhe muito importante nessa sua orientação é sempre observar se esses alimentos estão longe da parede, 10 centímetros da parede. Por quê? Uma por conta da umidade que pode, a parede pode transferir essa umidade, mas o mais importante é que muitas vezes pode descer um inseto e se o alimento está encostado na parede, já está diretamente no alimento. Então, isso é uma coisa que a gente pega o colaborador, traz o depósito e faz essa orientação. O terceiro ponto muito comum é com relação a registro nas planilhas, registro de temperatura, registro da aferição da temperatura dos alimentos e equipamentos. É uma coisa muito séria e que a gente precisa, quando for observar esses registros, ter uma certa, como que eu vou dizer, uma certa malícia, porque muitas vezes o colaborador ele pega as temperaturas anteriores e vai copiando, ou ele muitas vezes inventa a temperatura. Eu vou dar um exemplo, esses dias eu peguei um controle de temperatura em que uma farofa estava 85 graus. A gente sabe que um alimento seco, que não tenha umidade, dificilmente a gente consegue essa temperatura tão alta. Aí eu questionei o colaborador com aquela psicologia, ela disse, então eu tava com pressa, eu coloquei uma temperatura que eu achei legal. Então assim, são coisas que a gente vê diariamente. Então é isso, capacitação
E no ato da nossa auditoria, não só auditar, como orientar o colaborador. Então, por que eu estou elaborando, por que eu estou realizando esse procedimento? Eu sempre digo, e se você está acompanhando os nossos vídeos, eu sempre oriento, não pode ser uma coisa mecânica. Chegou, marcou a temperatura e foi embora. Então, deve haver a faixa de temperatura correta. Se o equipamento ou alimento não está naquela faixa, o que o colaborador deve fazer, qual é a ação corretiva dele. Então, são pequenos detalhes, né, e um pouquinho da nossa experiência desse tanto de tempo, né, que a gente pode estar passando para vocês, que você é um consultor, uma consultora, muitas vezes está começando. Então, alguns detalhes no ato de uma auditoria que você precisa e deve estar atento. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, dá um like, se inscreva no canal, faça contato comigo, mande a sua opinião, mande algum comentário e eu vou ter o maior prazer em te responder. Até a próxima!